alô, boa tarde, salve, salve. Cadê o som? Sobe o som aí, Fabrício. Hoje é sexta-feira, meu querido. Hoje é dia de bunda lelê. Olha aqui, tá começando mais uma edição dos Donos da Bola, fechando a semana, né? Começando mais uma edição até a 1h50. E ontem, que papelão da torcida do Boca, ou de parte dela, né? Vamos aguardar aqui qual será a decisão da Conmebol. Deve sair nos próximos minutos, talvez até antes do final do programa, a gente informe aqui, porque o Cruzeiro é interessado, né? Aliás, falando em Cruzeiro, depois da vitória contra o São Paulo, tá tudo azul lá na toca e não poderia ser diferente. O Atlético chegou a BH e o torcedor atleticano abraçou o time. A gente fala de tudo isso aqui, rodada do Campeonato Brasileiro em ação e tudo discutido aqui nos Donos da Bola. Mas agora, eu vou para a hora mais gostosa do programa. E hoje, no início, que hoje nós vamos degustar o melhor pão de queijo do mundo, que é o pão de queijo Tidelso. Tradicionalmente mineiro, caseiro, incrivelmente saboroso e produzido com mais alto nível de qualidade. Matéria-prima de ponta, e é mesmo porque eu fui lá e eu garanto. O pão de queijo Tidelso está há mais de 15 anos nas mesas dos mineiros. E por que ele é diferenciado? Porque ele é recheado, pão de queijo recheado, nos sabores requeijão, frango, calabresa e cheddar. Olha só, gente, pão de queijo recheado, lanche, é ideal para você que possui lanchonete. Em qualquer lugar de Minas Gerais, o Tidelso manda aí. Então você vai comprar. Você que tem uma lanchonete, cafeteria, padaria, está pensando em melhorar suas vendas, seja um distribuidor Tidelso. Você consumidor que for a alguma padaria ou lanchonete, se não tiver o pão de queijo Tidelso, não aceite! Você merece respeito e respeita a Tidelso. Qualidade a Tidelso. Sabor a Tidelso. Pão de queijo recheado mini também. É uma delícia. As escolas estão comprando. Olha, um tamanho um pouco menor. Ideal para supermercados, né? Então, você que é empresário da área supermercadista, você tem que ter Tidelso aí na sua gôndola e agradar a clientela. Aumente suas vendas. Quando você for ao supermercado, exija o pão de queijo Tidelso. Você e sua família merecem o melhor. Você tem que ligar para 3589-6464. Você vai fazer o seu pedido e lembrando que acima de 5 quilos a entrega é grátis na porta da sua casa. A promoção é válida para pessoas físicas de Belo Horizonte e região. Não adianta a empresa comprar 50 quilos e entrega. Não, não é assim não, é para pessoa física. Confira no site que aparece na tela as cidades cadastradas. E se a sua estiver cadastrada, você recebe o pão de queijo acima de 5 quilos sem taxa de entrega. Pão de queijo Tidelso, o melhor do mundo, conosco aqui nos Donos da Bola. Daqui a pouco vamos degustar. Estou aqui ao lado dos meus intrépidos comentaristas. O duelo que definiria o adversário do Cruzeiro nas quartas de final da Copa Libertadores, ele acabou sendo marcado por incidentes de torcedores do Boca com jogadores do River. Vamos acompanhar a reportagem aí de Rafael Aguiar. Roda aí. A confusão começou na volta do intervalo, com a partida empatada em 0-0, quando os jogadores do River Plate foram atingidos por gás de pimenta no túnel que dá acesso ao vestiário. Nas imagens é possível ver um torcedor do Boca com o nariz coberto, violando o alambrado e colocando os braços dentro do túnel. 4 atletas do River foram mais atingidos: Funes Mori, Craneviter, Vangione e Ponzio. Com enjoo, ardência nos olhos e até queimaduras, os jogadores receberam atendimento médico no campo. Como se não bastasse todo o clima de tensão no gramado e nas arquibancadas, um drone ainda apareceu com um fantasma da Série B, em provocação ao River Plate, rebaixado em 2011. A partida ficou paralisada por mais de uma hora antes de finalmente ser suspensa. Ainda demorou mais tempo para os jogadores do River conseguirem deixar o gramado protegidos por uma infinidade de escudos da polícia. Claro, debaixo de uma chuva de objetos atirados pela torcida rival. Rapaz, cenas realmente deploráveis. Há mais ou menos, sei lá, talvez um ano, nós discutimos aqui sobre essas questões. Quando começaram os problemas, aliás, eu vou ser mais preciso. Quando o Cruzeiro foi para rolar aquela festa no Mineirão, depois do título conquistado pelo Cruzeiro, e a festa não aconteceu. Do jogo do Bahia. Nós discutimos aqui sobre o tema e eu defendi que o clube, quando acontecem essas atrocidades dentro do estádio, o clube tem que ser punido. Porque se o clube fatura em cima da torcida, tem que perder também quando a torcida faz algo de errado. Ele é responsável pelo evento. Aí a discussão é muito ampla, porque você tem que, às vezes, individualizar
a pena. Se um cara tirou alguma coisa no gramado e ele foi devidamente identificado, aí isenta o clube. Né? Individualizar a pena sempre, né, Hildo? Às vezes acompanhado também da punição. Mas eu estou falando o seguinte, como é que você vai individualizar a pena num caso como o de ontem? Sim. Aí você vai entender o que eu estou querendo dizer. Não, é por isso que eu não acho que tem que individualizar sempre. Porque o cara, para entrar com um carrinho de uma máquina de solda no estádio, alguém deixou. Alguém foi conivente, né? Você não entra, você não passa pela catraca com máquina de solda. Não, isso aqui é um carrinho de picolé. Não passa. Então alguém. Aí é muito trabalhoso você sair identificando quem errou, quem facilitou e tal. E aí é um abraço, não tem jeito. Aí você tem que punir o clube. E quando começa a punir o clube, é que nem mexer no bolso do cara quando você vai punir o jogador. O jogador, quando você mexe no bolso dele, ele, opa, não posso chegar mais atrasado. Você pega e pune o clube. E aí, como estão querendo fazer com o Boca, que é eliminá-lo da competição e os jogos oficiais pelos próximos 2 anos não acontecerem no Bombonera, eu acho que está correto. Gostaria de ouvi-lo. Cadu Doné, boa tarde. Boa tarde, Everton, boa tarde a todos. Para começar, eu concordo com a sua fala, eu só acho que, independentemente de qualquer coisa, quando eu digo que sempre tem que existir a individualização da pena, é que nesse caso, o que tem que ocorrer? O cara que cometeu o crime, que jogou o gás de pimenta, o ácido, ele tem que ser punido criminalmente. E o pessoal que teve a negligência e permitiu a entrada dele, se for identificado, também ser punido de alguma maneira, e o clube, nesse tipo de caso, também entrar na jogada, também ser punido. Mas ser mantida a individualização no ato em si, né? no ato penal cometido pelo torcedor. Você não acha que num caso como o de ontem, o torcedor só pratica aquele tipo de coisa? Sim. Ele só pratica porque ele está em bando. Porque o torcedor, quando está sozinho, ele raramente comete algum tipo de erro. Por isso tem que ter as duas coisas. Quando ele está em bando, ele fica mais corajoso. Ele se... O coletivo não vou dizer que ele se prontifica, mas ele fica mais volúvel. Entendeu? Mas ele fica, às vezes, até apto a fazer isso aí, porque em bando os caras ficam corajosos. Então, como em bando eles estão corajosos? A polícia não entra onde estavam as torcidas organizadas do Boca. Nesse caso, não há o que fazer. Tem que punir o clube, tem que punir a torcida, lamentavelmente. Eu também acho que tem que punir o clube, mas assim, eu acho que é uma coisa muito complexa. Não vamos falar o óbvio, que foi um absurdo, uma atrocidade, porque isso todo mundo sabe, isso é claro. Mas é uma discussão muito complexa, porque envolve violência, envolve sociologia, envolve a organização de certas pessoas, a cultura por trás do futebol. Não é algo só ali imediatista, é algo muito complexo. Para quem conhece, por exemplo, a história da torcida organizada do Boca, mesmo que não seja profundamente... Mas se você começar a buscar isso lá atrás, o problema, você não chega até a punição, porque tudo vai explicar. Não é para explicar, não. Não é para explicar, não. Porque você falou aí de cultura, de torcida, é o mundo inteiro. Eu sei. Agora, punição no clube, eu até acho que tem que acontecer, mas para agregar ao debate. O Boca tem um bom argumento da jurisprudência de decisões já tomadas recentemente no caso do Corinthians, que não foi exatamente igual, teve suas diferenças, mas foi até pior, que envolveu uma morte e não teve esse tipo de punição brusca ao clube. Kevin Spada, Kevin Spada, em Oruro, na Bolívia, contra o San José. Foi um caso até pior, que envolveu morte. Sim. O Boca tem certa fama de ser queridinho da Conmebol. O Juca Kfouri, na análise dele desse caso, até utilizou esse termo no texto. Mas há esse argumento do Boca, né? Todo mundo fica pensando, pau que dá em Chico, dá em Francisco, como João Vitor Xavier gosta de dizer. Será que vai acontecer o quê? Repito, acho que tem que punir o clube. Mas há essa jurisprudência, há esse argumento. Um outro caso que eu nunca vejo discutido, já escrevi 500 colunas sobre isso e fico impressionado como permanece fora do debate. Eu até acho que nesse caso o clube tem que ser punido, porque foi grave demais, foi generalizado demais. Mas mesmo assim, a gente tem que agregar o seguinte aspecto no debate. Uma eliminação do Boca prejudica carreiras profissionais de pessoas que não têm nada a ver com a babaquice que o torcedor fez. Então, acaba respingando, acaba tendo uma injustiça muito grande com pessoas que não participaram. Então, nesse caso, foi tão grande que o meu argumento seria, paciência, acontece isso mesmo, mas tem que punir mesmo assim. Só que em outros casos, não.
Eu acho que banaliza-se demais a posição do clube, a punição ao clube. Pensar, em muitos casos, se a gente for pensar, e você desculpa eu te interromper, se a gente for pensar no que outros inocentes sofrerão com a punição ao clube, você não vai poder punir de bandido mais, porque a família sofre muito. Né? Imagina uma mãe ver um filho entrando não é exatamente o mesmo numa caso, viatura. né? Não, mas o exemplo é grosso. Mas se você for analisar o que a família sofre, você não vai poder punir o cara, o clube do cara. O exemplo é bem grosso. Não é bem grosso, Hidro, mas quem está te assistindo, se você começar a filosofar em cima do tema, quem está te assistindo não vai entender. Então vamos lá. Uma atrocidade, pessoal. Não. Tem que matar não é todo isso, mundo. não é isso. É que é o seguinte, você é a favor da punição ao clube? Sou. Ponto. É isso que eu estou dizendo. Se é a favor, eu também acho. Ficar aqui falando, não, porque isso é um bandido. Então, isso é uma bobagem. Entendeu? Todo mundo sabe que isso é uma atrocidade, todo mundo sabe, o bandido que fez aquilo ali. Só que eu acho que se começar a analisar demais... mas entendeu? você não entendeu nada da análise. Quando eu falei, por exemplo... Aí você está desmerecendo a minha capacidade de raciocínio. Fala que eu não entendi nada da análise. Não, eu entendi. O problema é quem está te assistindo. Se começar a contextualizar demais... Não, se é a favor, sou. Por quê? Porque não há mas como... Eu já falei de cara. Então, porque não há como você individualizar, porque na hora que o time foi sair de campo... Você também, de marcar boa assunto. Não, porque na hora que foi sair de campo o time ali, foi uma chuva de garrafas e o escambau de Madureira. Isso é suficiente para punir o clube, entendeu? Isso é suficiente. Agora, como é que você vai fazer jogos oficiais num estádio como aquele ali, que os caras, eles usaram, segundo a Rádio Rivadavia da Argentina, bastão de ácido fosfórico. Né? Você não mata um jogador ali. Né? Então, vamos tocar aqui. Eu gostaria de ouvir o Júnior Brasil. Se vocês começarem a me lindrar com a minha posição aqui, não tem que acabar o programa. E vamos todo mundo para calado aqui, ué. Não tô falando nada. Tô calado, ué. Por gentileza, gostaria de ouvir. Grande abraço a todos. Para mim tem que haver punição ao clube. Na verdade, é um estádio ultrapassado, onde que quando o cara vai cobrar o escanteio tem que vir um policial para protegê-lo. Isso é inconcebível. Mas é inconcebível. Não justifica. Está errado lá, tem que modificar. E você conhece lá, tive a oportunidade de conhecer também, lá um estádio ultrapassado. E você vê a polícia nada pôde fazer no momento que tentou afastar os caras do alambrado, eles se enxotaram a polícia. Então tá errado. O clube tem uma participação com relação a isso. É charmoso, é legal, é não sei o quê, isso é a mística, é sensacional. Pô, não, tem que modificar isso. Chegou no momento que não dá mais. O drone você achou legal. Não, eu falei que eu achei um absurdo aqui, ó, em BH. Vem o idiota de um delegado aí da Comebol, ele não permite criança, não permite faixa, não permite papel, não permite bandeira, não permite nada. Agora lá o cara entra com um drone desse tamanho, entra com a máquina de solda, a garrafa é atirada, tudo pode lá. Então eu não consigo conceber esse tipo de coisa, não. Tem erros, tem absurdos, falha na segurança, na identificação. E o que pior, eu acho que de tudo já foi uma lástima, tem que punir, tem que tirar o Boca da competição. Aí algumas pessoas falam, mas quando a torcida do Cruzeiro jogou a bomba no repórter, o cara foi identificado, foi punido, e esse parou um jogo. E é importante que se isso acontecesse aqui no Mineirão, eu, particularmente, defenderia a mesma pena. E olha, nós condenamos ou lá na Arena do Jacaré. Eu achei, Everton, o maior absurdo de tudo. A gente já teve até no Brasil, lembrando um jogo também na Nordeste, de um vaso que matou o cara. Foi. Um vaso sanitário. Agora, o maior absurdo de tudo. E não aconteceu nada, né? Não. Sei lá o que deu. Os caras do Boca, o tempo inteiro, tiveram uma postura, para mim, que foi absurda, aquilo que é até humano, o tempo inteiro esperando o jogo, cada um na sua posição, e depois... No final, aquela dificuldade dos jogadores do Boca para entrarem, os caras jogando garrafa, não vai uma polícia lá para intimidar esses bandidos, que é uma torcida famosa, cheia de marginais e de problemas, e o mais assustador depois, voltam depois os jogadores do Boca, vão lá para a torcida. Bacana, peraí, saudar a torcida depois do que os caras fizeram, acabar com o jogo, e eu não sei se a Comebol vai ter esse culhão, essa coragem, tomara, de uma punição exemplar. Isso tem que acabar, chegou no ápice. Já morreu gente, está acontecendo e vai ficar nisso. E numa Libertadores é um âmbito maior mesmo. A gente tem que dar exemplo, não pode a violência tomar conta. E aqui também, quando um vagabundo atira bomba, quando ele faz alguma coisa, tem que ser punido. Agora, qual que é a punição, amigão? Você vai ficar 2 dias sem assistir o jogo, tá? Não, eu vou te dar uma punição. Eu vou tomar conta de você. 6 jogos sem você assistir o jogo do seu time. O maior suspeito, você é bandido, pô. O maior suspeito de ter sido protagonista ali, o cara que furou ali o túnel, né, inflável e jogou o gás pimenta e esse ácido aí que você destacou, esse
cara estava suspenso por 45 dias dos estádios. Loucura, né? Você vê que é uma coisa que não adianta e que o Boca é mais um elemento para mostrar que o Boca tem culpa sim e que tem que ser punido. Eles não conseguiram impedir a entrada de um cara que já estava suspenso. Isso tem que haver um controle do clube, de identificação do torcedor que já está com problema. Eu concordo 100% com a sua análise, 100%, só para acrescentar mesmo e em outro exemplo de como a contextualização às vezes é importante. É óbvio que está errado o pessoal aplaudir. Mas uma coisa que é preciso entender, as torcidas organizadas da Argentina são mais infiltradas nos clubes do que aqui. E os caras morrem de medo dela. Elas são mais infiltradas nos clubes. Elas têm uma força política maior, elas interferem mais diretamente em eleição de presidente, elas fazem mais pressão, elas ainda conseguem ganhar ingresso com mais facilidade. É uma coisa mais organizada, no mau sentido, mas nesse aspecto que eu estou explicando. Então passa um pouco também, os caras têm até medo. Tem medo, não justifica. Né? Eu concordo 100% com você. É só para acrescentar na discussão. E também acrescentando, é um sintoma, Júnior, essa coisa de aplaudir, do populismo que reina no mundo. O mundo é populismo, é populismo. E na Argentina mais ainda. Eles são ricos, nós somos bocas. Político joga para a sua torcida, que é para os seus eleitores, é falso o tempo inteiro. Na televisão é tudo um populismo danado, ninguém pode falar exatamente o que pensa, porque fica com medo. O mundo é populista. A classe artística brasileira, por exemplo, é extremamente populista, ninguém critica ninguém dá uma opinião sobre arte, por exemplo, fica todo mundo se abraçando, nossa, fulano é muito bom. O mundo oficial ali das pessoas, dos protagonistas, é muito falso. Então os jogadores também fazem aquilo para jogar para o seu público. Né? Igual o político joga para o seu eleitor, igual o dirigente fala, não, nós somos arbitragem, absurdo, jogando para a sua torcida. Está errado. Está errado. Eu só estou contextualizando. Claro, mas é um absurdo. Deixa eu ouvir. Dimar Oliveira, por gentileza. Em primeiro lugar, eu gostaria de saber sua posição com respeito à punição ao clube em questões como as ocorridas ontem lá em La Bombonera. Eu acho que a punição sempre tem que acontecer em todos os sentidos e principalmente ao clube. Lembrando aqui, até dando o exemplo da questão do torcedor, o mesmo torcedor de Oruro era o mesmo torcedor de Brasília e é o mesmo torcedor que morreu agora na questão da Gaviões da Fiel lá. Ou seja, no Brasil também acontece, no Brasil também tem a identificação e no Brasil também não tem a punição, né? Só para contextualizar nessa questão. Tem dos tribunais, dos tribunais. Segundo ponto, essa questão da torcida do Boca ela é muito mais ampla do que isso. A questão é criminal. Por que é criminal? Porque todo mundo sabe que eles são envolvidos em tráfico de drogas, em outras situações, e por isso que a polícia não chega perto dele. O bairro onde eles ficam é um dos bairros mais perigosos da Argentina. Quem vai lá sabe do que a gente está falando. Então, aquilo ali só se projeta. E o que aconteceu ontem foi porque eles tinham brigado por causa de questão de venda de ingresso lá e distribuição de ingresso, porque o clube é, mais uma vez, manipulado pela torcida, é ele que passa os ingressos para você. Aquela coisa que no Brasil a gente também sabe que existe. Então, a gente está falando de pontos que acontecem em todos os lugares. São comuns ao futebol sul-americano. Do tráfico de drogas. Inclusive a parte do tráfico de drogas. E aí eu vou lembrar e dar um exemplo, todo mundo lembra daquele torcedor que morreu no Mineirão, quando eles atiraram aquela bomba de bilhar, que o torcedor morreu, acho que é do Vasco, na época. Como é que eles entravam com tudo? Eles entravam porque as torcidas organizadas tinham salas no Mineirão, iam um dia antes para arrumar as bandeiras lá, esticavam as bandeiras, misturava tudo no meio daquele negócio. Uma roupa íntima, não, mas eu estou dizendo o seguinte. Mas eu estou dizendo o seguinte: as coisas são comuns a tudo. Então, quando a gente fala da punição, a gente está falando generalizado. Nós não estamos colocando a Argentina longe da gente e tal. E vou dizer mais: se é um time de fora que estivesse lá, que não fosse o Boca River, se fosse o Cruzeiro, você imagina a confusão que isso tinha dado. E outra coisa, só está acontecendo de forma mais rápida, e aí até surpreende a Conmebol se reunir tão rapidamente, porque não é normal dela, porque a repercussão internacional foi terrível. Não, mas aí também é por isso que eles estão... Mas não é só não. O do caso do Corinthians é demorado. A rapidez. Aí entra mais uma vez, igual em outros casos recentes, que não tem nada a ver, mas o interesse comercial, o dinheiro, a televisão. Mas a televisão fala, meu amigo, nós temos uma grade aqui, resolve essa bola.
Resolve essa M rápido aí. A cobrança deles foi muito grande e até surpreende esse tipo de coisa. E outra coisa que está surpreendendo é o seguinte, porque quando aconteceu tudo, eu falei, eles vão fazer a segunda parte. Porque o Boca, em termos políticos na Conmebol, ele manda. Muito o árbitro dessa partida era outro. O Boca chegou e falou, eu não quero esse. E foi mudado. E aí era assustador, porque se você tem uma continuidade, o Boca passa e a gente tem o Cruzeiro indo lá, imagina o que ia acontecer. Então, assim, são situações e acho que essa punição... E tem que ser exemplar, porque quando a Conmebol não fez nada em relação à questão do Corinthians e deixou passar, e a gente aqui foi contra o tempo inteiro, da forma como eles conduziram a coisa, agora está na hora de dar o exemplo. O problema começa... a gente tem que tocar o programa, mas esse tema é... Eu ficaria aqui o programa inteiro discutindo sobre isso, porque o problema começa nas ligas... Isso aí. Porque as indicações são políticas. Muito. É tudo então, político. Começa nas ligas, nas federações, passa pelas federações. Não, é porque a Liga nas ligas das cidades do interior. Isso aí. Aí passa pela federação, cai na CBF, então, vai para a Conmebol também, e da Conmebol espirra lá na FIFA. Então, é um negócio muito bem enjambrado, né? Muito bem alinhavado. E por isso eu não acredito. Eu até acredito que o Boca possa ser punido, acredito até que não receberá jogos oficiais ali no seu estádio e tal. Mas 2 anos de punição... Eu acho muito Eu não também. sei. Daqui a pouco aí eles arrumam um jeito de recorrer. Então, gente, o Boca, não é novidade para ninguém, não, mas é bom repetir. É o clube mais tradicional do futebol sul-americano e um dos clubes mais tradicionais do mundo. O mundo conhece o Boca Juniors. Entendeu? Então, essa força política... eles mandam na Conmebol e mandam mesmo. Muito. E mandam Por mesmo. isso que me o critério, aquela demora para se resolver o problema lá ontem é porque era o Boca. Imagine quantos telefonemas foram dados, quem estava envolvido. A todo momento. E falar do governo argentino, porque de manhã a gente já tinha notícia que o Ministério Público argentino já tinha interditado o La Bombonera. Isso foi uma posição que também influenciou agora na que eles Conmebol. descobriram que o La Bombonera é perigoso. Mas por causa da repercussão internacional. Na verdade, Júnior, eu não tenho viajado. Vocês viajam e vocês conhecem mais os estádios sul-americanos. Tem estádio que você não pode ter jogo na quarta divisão. Vocês viram que morreu o cara lá da quarta divisão. Na Copa Itatiaia não tem um negócio daquele, um muro a 1 metro. Mas aí que tá. No interior de Minas Gerais, são vários campos que o muro está ao lado da linha de fundo ou da linha lateral. Eu não sei como é que não morreram outros aqui também. Trabalhar no Castor Cifuentes antigamente era uma luta. Era nego lá, o repórter falava que sofria, ele ficava lá, o cara com espírito. Eu vou te chamar agora, Cadu. Deixa eu falar aqui um recado para você que é torcedor atleticano. Tem nada a ver com esse negócio lá do Boca. Calma! Torcedor atleticano, prestigie o seu clube comprando produtos oficiais licenciados nas lojas do Galo. Cadê o Alan? Chama o Alan, ele tá aí? Tem uma camisa do Atlético aí na sala do chefe. Busca que nós vamos sortear ela aqui agora. Olha, lá você encontra as melhores opções para presentes. E lembrando que o sócio Galo na Veia tem 5% de desconto nas compras feitas em todas as lojas do Galo. É bom demais, principalmente você mostrar o amor e vestir produtos oficiais do seu clube. São 9 lojas espalhadas por Belo Horizonte para te atender. E comprando nas lojas oficiais, você ajuda seu time a ser campeão, porque é dinheiro entrando, é time melhor e é título na sala de troféus. Então é o seguinte, pode acreditar, porque eu acredito, tem loja no Barreiro, tem loja no Belvedere, Betim, Buritis, Centro Cidade Nova Labareda, Lourdes e Savassi. Vá até uma loja do Galo e torça para o seu time do coração, que é o Galo. Ajude o seu time a montar grandes elencos e ser campeão. Daqui a pouco nós vamos falar de uma sondagem aí que houve. Quer dizer, não sei se houve ou se não houve. Com o guerreiro do Corinthians. Nós falamos com gente do Atlético lá. Antes só de pular aqui pro Atlético, gente, dá uma segurada para mim aqui. Você queria dar uma... Não, primeiro, essa questão do estádio, você está corretíssimo. Por exemplo, na final da Libertadores em que o Atlético foi campeão, o jogo contra o Olímpia, eu fui lá cobrir, absurdo. Final de Libertadores, tinha gente que assistiu o jogo em pé, assim, Alambrado? Teve um jogo não era alambrado, eu não sei, não tem um nome, assim. Eu não lembro o primeiro jogo ficou dele. todo mundo do lado de Foi o fora, primeiro numa área jogo. externa. Resumindo, na final da Libertadores tinha torcedores do Olímpia num lugar muito alto, sem nenhum apoio, assistindo o jogo, poderiam assim, morrer a qualquer momento. Você dá um peteleco no cara, ele caía. Né? E não tinha ninguém para evitar esse tipo de coisa. E uma coisa que as pessoas não podem confundir, e eu estou vendo o que está acontecendo agora.
Uma coisa é essa luta contra a chatice do futebol moderno, futebol fabricado, sem alma, sem amor. Outra coisa é violência e irresponsabilidade. Né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Espírito de Libertadores, é outra história. Apoio a campanha contra o futebol moderno, sou contra o futebol coxinha, essas arenas chatíssimas. O que é contra o futebol moderno é o que aconteceu antes do jogo. Aquela festa belíssima, poder cair papel no campo, poder ter luz, poder ter festa, poder ter beleza, emoção. Não ter frescura. Você não pode passar para o nível de violência. Uma coisa não tem a ver com a outra, uma coisa não anula a outra. Então, também não vamos aproveitar o gancho agora disso e voltar a não permitir nada e falar, não, achar que... Papel picado não mata ninguém, papel higiênico jogado não mata ninguém. Que é ou futebol moderno chatíssimo, ou a violência. Não é isso, não. Tem que prender o cara que faz isso. Eu sou a favor do uso da bandeira com um maço de 18 metros, que o cara custa segurar. Mas pegar o maço que ele chuchar no cara, não dá. Olha, nem mesmo a eliminar. Vamos voltar a falar desse tema aí. O Gento está me informando aqui. Estou dando 18 no Ibope agora. Então é o seguinte, é verdade. Nem mesmo a eliminação na Libertadores bateu os torcedores ou abateu os torcedores do Atlético, porque uma multidão foi a Confins recepcionar o time que voltava de Porto Alegre. Diogo Ramalho esteve lá, ficou até às 5 da manhã e traz agora o futuro prefeito de Araçuaí, tudo do aeroporto de Confins na chegada do Galo. Roda aí. Centenas de apaixonados, um amor incondicional. Se depender desta torcida, a fase de abatimento pós-eliminação da Libertadores não vai acontecer. Que venha o Fluminense. Cabeça erguida agora, né? A equipe é muito qualificada. O título é consequência, mas o nosso time é o que move essa galera toda. Na derrota, da vitória, que é Galo. Como é que faz para passar esse espírito para dentro de campo, para os jogadores, para que não aconteça aquela depressão também? É só isso aí, ó. É isso aí, o espírito nosso é esse aí. Fazendo isso aí, os jogadores, na hora que chegar, vai se sentir acolhido por essa torcida maravilhosa que nós temos. Sem abatimento, a gente fica chateado pela não classificação, mas a equipe jogou bem demais e é encarar isso agora e de cara pro brasileiro. Depois de uma derrota que custou a maior competição da América do Sul, nada de cobranças. Muito pelo contrário, nos dá força. Me sinto orgulhoso de poder jogar por esse clube. Torcida do Goianiense, coração, emoção, tamo junto aí pro brasileiro. E não adianta mesmo lamentações, o negócio é se apegar no calor e no apoio do torcedor. Domingo já tem jogo pelo Campeonato Brasileiro. 3 jogadores são dúvidas, serão reavaliados nesta sexta-feira. O lateral direito Marcos Rocha, Michael Suel e o atacante Jô. O Atlético vai agora com uma certeza. Estamos fazendo um bom trabalho, professor Levi. E esse ano ainda vai vir coisa boa, tenho certeza disso. Bom, a camisa está aqui, daqui a pouco eu vou explicar como é que você, torcedor atleticano, vai ganhar, hein? Olha aqui, ó, essa é oficial, está aqui, daqui a pouco eu falo. Como é que esse assunto voltou à tona, ou veio à tona? Porque a torcida do Corinthians sempre foi conhecida por ser, principalmente em situações como a de quarta-feira, quando perdeu para o Guarani, de manifestações pesadíssimas e tal. Em outras oportunidades, a gente via a torcida do Atlético e do Cruzeiro manifestando quando perdia. Tá? Hoje não. O Atlético perdeu, voltou, a torcida estava lá no aeroporto. Você acha que isso está certo? É coxinha, é piegas? É assim que funciona? Como é que você vê isso? Não é nada coxinha. Isso é dar apoio para quem merece. Os jogadores fizeram bonito, sim, representaram o Galo de forma muito bacana, inquestionável. Não tem nenhuma crítica a fazer aos jogadores. Claro que você pode falar, o Dátulo errou ali, mas acontece. Eles mostraram alma, mostraram entrega. Aliás, só você citar o Dátulo, que foi um dos mais aplaudidos. Então, foi muito legal. Esses jogadores merecem. Eu mesmo dei minha posição ontem. Achei a eliminação super injusta por causa da arbitragem, pelo que o Galo mostrou no segundo tempo. E a torcida foi lá e representou dessa maneira, recebendo de um jeito bacana. É claro que tem que cobrar na medida certa, do jeito certo também. Uma coisa não pode anular a outra, né? Para o time continuar em cima, continuar fazendo bonito do jeito que está. Mas a recepção, eu assino embaixo, é muito legal. E deixar claro aqui, para quem tem dificuldade, é que eu sou a favor, tá?
do torcedor ir lá recepcionar, porque não faltou... contra vai fazer o que a torcida do Corinthians fazia. Contra fazer o que a torcida do Corinthians fazia, exatamente. Porque eu acho que a torcida pode se manifestar, mas quando falta brio, quando falta correria, quando falta raça... Agora, nesse caso, mesmo com a derrota, os caras chegam com muita confiança. Tem um Campeonato Brasileiro pela frente, tem uma Copa do Brasil para ser disputada também. E só para lembrar os que esqueceram, Copa do Brasil, que o próprio Atlético ganhou no passado. Sim, o ano está vivo para o Atlético. Muita gente fala, como? Claro que está vivo. O Atlético vem jogando bem mesmo. Às vezes não é um dos favoritos para ganhar. Um número de vitórias que seriam expressivas, mas pelos problemas do início, pegou adversários mais difíceis. O ano está vivo para o Atlético. Muito legal, de repente você vai redimir o Dátulo, vai perdoar o Dátulo, da mesma forma o Marcos Rocha, jogadores que têm crédito também, são jogadores referência, então muito bacana. E que isso sirva aí de lição. Eu acho que a gente está num momento de intolerância demais. Qualquer coisa os caras vêm batendo. Acontece isso, o nego vem na rede social, vem nos jogadores, então é legal. É virar e falar, gente, bacana, estamos ao lado de vocês. Isso é muito legal. Falando em intolerância, o Cadu acabou de dizer aqui que o Atlético é um dos favoritos para conquistar o brasileiro. Tá na briga, sim, Você também acha que é? Claro, você acha você acha que o Cruzeiro também é? O Cruzeiro, depois desse jogo, ele mostrou que ele está vivo, que ele pode brigar pelo que disputar. Óbvio que o Cruzeiro precisa de uma qualificação, esse 2 reforços, que a gente vem falando, até esse famoso meia, que está tão badalado. A equipe precisa disso. Para você ter um cara que você rola a bola para ele é Você confia mais no Atlético para brigar na cabeça hoje do que no Cruzeiro? Pelo futebol apresentado, o Atlético... Futebol, não estou falando do resultado, mas o Atlético chegou numa final do Mineiro. Foi eliminado por um baita adversário também, que é o Inter. O Atlético vem jogando melhor, mas o Cruzeiro agora, se ele repetir essa bola que jogou, tá mais do que na briga, óbvio. Eu vou falar uma coisa que aparentemente vai agradar as duas torcidas, mas eu acho que vai desagradar as duas. Eu vejo uma possibilidade muito grande de a gente ter um cenário parecido com o de 2013. O Cruzeiro campeão da Libertadores e o Atlético campeão no Campeonato de Pontos Corridos. Olha isso, hein? Ia ser bacana. Mas e até, Cadu, pela própria declaração do Levi, né? Eu acho que o comandante tem muito a ver com isso. Essa história da torcida ter ido lá e tudo isso que está acontecendo tem a ver com quem comanda. Quando o Levi, após uma eliminação, chega no vestiário e diz assim, olha, torcedor, você pode sonhar em acabar com o jejum do Campeonato Brasileiro, tem um peso muito grande, porque essa torcida confia muito no que a equipe faz, no que o Levi faz, na forma como ele comanda e mais. E ele foi muito claro, olha, a gente está deixando o foco da Libertadores, esquecendo, a Libertadores virou passado. Eu acho que essa tomada de posição é muito importante. Você não pode ficar lamentando, não sei o que, não sei o que. Ele falou, acabou, é passado. Daqui para frente, o nosso foco é o brasileiro. Nós temos chance de chegar. Você pode sonhar com isso. Eu acho que isso dá uma questão psicológica para o torcedor do Atlético. Já é tão inteirado assim com o grupo e com eles, que faz com que isso se torne uma verdade absoluta no sentido da conquista. Então, eu acho que tem muita chance mesmo de acontecer. Olha aqui, ó, a camisa está aqui. Para você, torcedor atleticano, participar e faturar, 72250 é o número, você envia um torpedo, MG, espaço, seu nome, eu compro na loja do Galo e aí o sorteio rola na próxima segunda-feira, ok? Então tá aqui, ô Alan, segura pra gente aí, por gentileza, meu querido. Olha aqui, a Anagales é a sua farmácia de manipulação. Você lembra que nos meses de frio costumam agravar os problemas respiratórios e alérgicos. Aí vem sinusite, vem tosse, gripe. Então, na hora que a tosse aparecer, tome o composto. Olha ele aqui, ó, mas é uma maravilha. Tome o composto expectorante Dr. Rad. Mostra aqui, Pisquilation. Dr. Rad é para o peito aliviar, meu amigo. Mel, própolis, poejo, gengibre, guaco também tem, em vários sabores, hein? É composto Dr. Rad. Composto Dr. Rad é o melhor. A farmácia Anagales conta com uma equipe capacitada e constantemente preparada para atender às necessidades de cada cliente. Vá conhecer a Anagales no centro, na Goitacazes, entre ruas Rio de Janeiro e Espírito Santo, ou ligue 3271-2400. Peça ao Dr. Rad, 3271-2400. Anagales é cuidado natural pela vida. Olha aqui o Dr. Rad, eu vou tomar agora aqui o Dr. Vai abrindo aqui para mim. Intervalo rápido, 2 minutos e eu já estou voltando.